Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Macedo, Lisa, estou fixando o tema. Mariana, olá, Mari. Emoção. Vamos lá. Oi, Nedma. Cíntia, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Em pleno dia 25 de junho, quinta-feira, iniciamos nossa live. Acredito que estejam me escutando bem, isso é bom. Zazá Daltro está aqui. Nia Sampaio também. Olá! Como estão? Beleza? Aguardando vocês chegarem. Olá, Jaque! Bem-vindos! Hoje com a nossa live Sistema Imunológico entre a razão e a emoção. Oi, Cíntia, também, saudades. Quanto tempo, né? Dalva Luz, minha querida prozinha, mediação familiar, mediação sistêmica da família. Seja muito bem-vinda. Fátima Mônaco, outra parceira, uma mestra também. Obrigada pela participação. Bem, gente, eu vou aqui fazendo essas solicitações e facilitações com vocês hoje, falando sobre o dia de hoje, que o tema escolhido foram vocês que escolheram. Nós tivemos 3 temas na divulgação anterior, falando sobre sistema imunológico, entre a razão e a emoção. Coloquei também equipe, você faz parte de uma. E o outro tema foi líderes liderados, uma via de mão dupla, com 59%. Hoje o tema é sistema imunológico entre a razão e a emoção. Com base nessa informação, esse programa Você Escolhe, ele foi criado para que vocês pudessem trazer as inquietações de vocês e suas contribuições em termos do tema. Nos temas anteriores, nos programas anteriores, que a gente vem se encontrando às quartas-feiras, vocês colocaram muitas afirmativas, questionamentos, indagações, e a maioria deles surgiu esses 3 temas e fiz com que vocês mesmos escolhessem quais desses temas vocês desejam aprofundar. Por isso, hoje, 25 de junho, pós-São João, mas praticamente parecendo que é São João, estamos aqui juntos para formalizar esse tema. Hoje, São João significa uma data comemorativa, hoje não, ontem São João, uma data comemorativa, mas também é considerado uma data onde simbologicamente traz a figura do São João. E o São João é o protetor das amizades e também dos doentes. Não adentrando as doenças ou a palavra doença, muito justo e sim, interessantemente foi escolhido o sistema imunológico como uma forma de estabilizar ou se recuperar de uma determinada doença ou evitar que doenças se acumulem no nosso corpo. Vocês vão ouvir fogos, viu? Porque hoje parece que ainda é São João. E por isso eu trouxe a simbologia do sistema imunológico, que significa se autoproteger, autopreservação. E isso nosso sistema imunológico faz no nosso corpo. O sistema imunológico, ele precisa que células e órgãos funcionem de forma conjunta para que ocorra a proteção e garanta uma barreira de proteção para os nossos organismos. Esse sistema imunológico evita com que
substâncias estranhas e também protógenos. Ele é o conjunto de organismos que nós conhecemos como vírus, micróbios e também bactérias. Esse sistema imunológico, quando ele é bem trabalhado, olhado, acolhido, cuidado, evitamos com que doenças nos atinjam. Esse tipo de doenças, que são as mais comuns quando o sistema imunológico está baixo, fazem com que precisemos sempre de medicamentos, de recuperação, cuidado, repouso. Mas existe uma questão. O sistema imunológico também é formado pelas emoções. As emoções, ela pode fazer com que ele caia, fique menor, mais frágil. E o sistema imunológico, quanto mais trabalhado em termos emocionais, existe as substâncias que fazem com que a gente se recupere muito mais rápido. Isso, cientificamente falando, pesquisas também afirmam isso. Quando eu trago o sistema imunológico entre a razão e a emoção, eu trago imunidade emocional. Eu trago a consciência emocional e também trago o equilíbrio emocional. A consciência emocional e a imunidade emocional fazem com que a gente perceba que as emoções e a razão precisam estar equilibradas, mas que existe uma linha tênue para a queda ou desestrutura dessas emoções e da razão. Eu não posso viver extremamente racional e não posso viver extremamente emocional. Pessoas que são extremamente racionais sentem dificuldades em tomar decisões e estruturar também suas emoções, lidar com outros. E a emoção, os extremamente emocionais, têm dificuldade de lidar com suas emoções e todas as decisões que tomam é com base nessas emoções, que muitas vezes deixam fragilizados, inseguros. Essas questões do sistema imunológico fazem com que a gente perceba que a imunidade emocional, ela precisa ser desenvolvida através de lapidação e transformada em escudo. O escudo é com base em disciplina. Disciplina e entendimento dessas emoções, consequentemente, motivação interior. Alana, você traz isso de uma forma muito simples e muito objetiva, mas não é fácil, e realmente não é fácil. Eu não trago essa afirmativa como uma facilidade, mas é uma teoria e comprovada. É um exercício diário e contínuo. Por exemplo, tudo que eu desejo, tudo que eu almejo, eu preciso planejar. Agir com impulsividade é agir na emoção. Agir com cautela é agir na razão. E ainda existem situações que, se agir com impulsividade, no momento que ocorre a impulsividade e o arrependimento, é como se fosse a razão chegando para nós, dizendo: você é culpada, por que você fez isso? E quando eu ajo de uma forma mais cautelosa, ou eu demoro de agir, ou eu prefiro não agir, e as minhas emoções começam a dizer: por que você não fez isso? Por que você não se mexeu? Olha que loucura dentro da gente, que movimento e turbilhões acontecem dentro da gente, tanto nos pensamentos quanto nessas emoções. O que é razão, gente? Razão vem do latim ratio e também do grego logos, que significa compreender, decidir, medida, aonde percebemos que em alguns momentos eu posso ter e também eu posso perder. Quando eu tenho consciência da perda e do ganho, é sinal de que
as minhas emoções podem ser trabalhadas em cima da perda e do ganho. Quem é racional demais não se permite perder. A frustração incomoda e precisa sempre estar em primeiro lugar. Eu estou vendo aqui, gente, como lidar com esse embate entre a razão e a emoção. Nia, isso mesmo. Peraí que eu dou continuidade, que eu estou vendo vocês escrevendo. A emoção, o emocional é o principal combustível para uma boa recuperação. Exatamente, Nia. Olá, Nayara, tá com a gente. Luan também tá aqui conosco. Quem mais? Jovem Dri, seja bem-vindo. Fabiana. Vamos continuar. Vão trazendo, viu? Tô aqui ouvindo vocês e continuando aqui no raciocínio. Se eu tenho consciência da perda, é óbvio que meu emocional está trabalhado para errar com as perdas, para raciocinar e entender, aceitar as perdas e os erros. O erro significa melhorar, significa reformular aquilo que foi planejado. Isso me permite compreender, pensar, medir, ajustar, julgar, renovar e ressignificar. Esse conjunto e esse alinhamento traz a emoção. A emoção também faz parte dessa planejamento, alinhamento, medida, compreensão e também entendimento e interpretação. O emocional vem do latim ex movere. Isso significa que eu preciso me mover para fora, afastar-me. Se me mover para fora é necessário e eu sinto essa necessidade de expor minhas emoções, é desde as mais complexas, que é a raiva, o medo, o ódio, aquelas que a gente tem muito receio, mas elas são pertinentes, elas são reais e eu não posso escondê-las, eu tenho que entender o porquê que elas estão acontecendo, desde o amor, a empatia, a felicidade, a euforia. Que emoções são essas que elas não surgem de uma forma gradativa, interpretativa, minha, acolhida, que eu acabo fazendo com que eu me prenda constantemente, que esconda isso de uma forma muito negativa. Quando a gente esconde, a gente prende, e prender significa ficar totalmente refém a essas emoções. Olha que dualidade desta razão e emoção. Existem afirmativas que a gente pode identificar através de conceitos. Se razão é a capacidade de decidirmos dentro de premissas e suposições, é sinal de que minhas premissas e suposições elas não ficam embasadas apenas em uma teoria, em uma padronização, em um valor, em uma lealdade. A razão, ela precisa ser trabalhada e estimulada através de questionamentos, curiosidades e pesquisas. A emoção, eu preciso identificar que emoção eu estou sentindo e quais gatilhos fizeram com que essa emoção surgisse. Os gatilhos podem vir com base em sentimentos e também de fatos, acontecimentos que estão ao nosso redor surgem e que acabam trazendo gatilhos e que fica difícil até de expor. Ou eu acabo expondo de uma forma que muita gente ao nosso redor, familiares e até amigos, não sabem lidar. Vou dar uma pausa aqui para ver. Oi lá, Cristina, seja bem-vinda. Racional demais. Você é racional demais? É isso que você está dizendo? Compreendo. Isso interfere nas suas decisões? Como você lida com essas situações do racional demais? Ela é positiva e pertinente na sua vida profissional?
E como é a sua vida pessoal? Verônica, e o medo? Como não deixar ele paralisar as ações? Pois é. Por que o medo surge? O medo, ele nasceu dentro de você. Com base em quê? É porque você acha que não vai dar conta dessas ações? Mas antes de não dar conta dessas ações, esse medo é de não conseguir ser atuante ou de qualidade para que percebam que você foi show naquilo que você trouxe para si, em termos de responsabilidade dessas ações. O medo do julgamento, da crítica, esses medos do julgamento e da crítica, percebe quando a gente tem medo do julgamento e da crítica, a gente está sendo até racional porque o outro está dizendo que, olha, ela fez bem ou não fez bem. É isso, Verônica? Me auxilia aí para eu poder continuar trabalhando? Sim, compreendo. Acho que não vou conseguir. Como não? Por causa do medo? Esse medo surge ou surgiu já faz muito tempo, ele paralisa nas ações já faz há muito tempo, desde a adolescência, mas principalmente você está verificando que hoje na fase adulta, em termos de profissão ou família, que medo é esse? Eles podem estar conectados da forma de como eu vivi a minha adolescência ou a minha fase criança. Eu sempre tentei fazer algo e sempre me criticaram. Ou familiares ou amigos, não importa. Tem gente que viveu isso, sofreu isso na fase da escola, o seu desenvolvimento escolar, mas que na família é muito tranquilo. Todos sempre estão ali, você é capaz, você pode, você tem competência, você tem isso, você tem aquilo, você vai longe. Mas o contexto social acaba lhe trazendo medos. Será que começou nesses contextos sociais? Cristina, você é corajosa, o tema é complexo. Muito, Cristina, com certeza. É muito complexo. É tão complexo que existe a subjetividade. Eu posso estar trazendo uma série de questionamentos sobre razão e emoção, e o equilíbrio é uma constante busca por esse equilíbrio, que é a transformação do seu sistema imunológico em imunidade emocional. Isso significa que a complexidade do tema entre a razão e a emoção é o equilíbrio emocional. Daniel Goleman é o maior estudioso desse tema e eu sigo ele constantemente e faço estudos com base no equilíbrio emocional, principalmente em questões organizacionais. E agora, como psicoterapeuta, eu trago também as questões familiares e as relações entre casais. Quando falamos de razão e emoção, é óbvio que a maioria das relações profissionais e também familiares, elas são mais direcionadas e envolvidas com base na emoção. O racional que prejudica as relações é sempre as decisões na emoção. Ou é com raiva, ou é com muito amor, onde é amor pelo outro, que esquece do auto-amor e acaba tendo reações e consequências não muito saudáveis, tanto razão quanto emoção. Oi, Verônica, quero acabar com isso? Entre em contato comigo que a gente trabalha. Eu verifico suas questões específicas e isso significa que é uma subjetividade e é só sua. Nós podemos assistir uma série de lives, série de vídeos no YouTube sobre medo, sobre frustração, sobre o não avançar, sobre insegurança, sobre aceitar porque não tem jeito. E isso significa desistir. E desistir jamais.
Não importa a idade que estamos, sempre há um momento inicial para entendermos quem somos e onde queremos chegar, quem eu desejo ser nas questões que eu escolho para mim. Observe que as questões que a gente escolhe, muitas vezes, são de responsabilidade nossa, mas é reflexo daquilo que acreditamos que é certo. Por que o medo ainda persiste? O medo persiste porque eu ainda aceito aquele padrão social ou familiar que colocaram para mim. Quer dizer que se eu aceitar um desafio, como a Verônica trouxe, se eu aceitar um desafio, posso não me sair bem nesse desafio, mas mesmo eu não me saindo bem no desafio, eu posso consertar o que não saiu bem. Por que eu tenho medo do errar? Por que tudo que eu preciso realizar tem que ser perfeito? Quem nos ensinou a ser perfeito é o mais imperfeito. Precisamos descaracterizar a perfeição. Razão significa o que é perfeição? Ela existe? Vamos compreender, contextualizar o que é perfeição. Quais as emoções que eu coloco dentro desta falsa perfeição e que ela acaba prejudicando o meu planejamento e a minha motivação interior? Se eu continuar afirmando que todas essas questões de sucesso é avançar sempre acertando, eu vou continuar errando já no primeiro pensamento, nesse pensamento. Verônica, no meu caso é família. Questões familiares, o medo de agir, o medo de fazer qualquer coisa que papéis familiares ou um papel específico familiar afirma que você não tem uma força, ou simplesmente você não é capaz, ou você não é útil, sempre repreendendo. Olha como as questões familiares, elas são as que mais precisam ser trabalhadas para que nos tornemos sempre pessoas melhores, tanto dentro da família quanto fora dela. As questões familiares fazem com que sigamos durante muito tempo com certezas incertas. Como é a primeira instituição que a gente convive, acreditamos que tudo que é dito, que é falado e que é nos ensinado é a certeza absoluta. Mas não existe verdade absoluta. A verdade ela é relativa. E quando conseguimos entender que essa verdade é relativa, eu questiono, eu busco, eu argumento. Vamos ver aqui. Cristina. Descaracterizar a perfeição. Exatamente, Cristina. Deixa eu ver. Só um minutinho, que eu quero ver todos vocês aqui. Carlinha Jesus. A minha família aposta muito em mim. E o medo me domina, achando que eu vou errar e vou decepcionar eles. Gente, é outra questão. Obrigada, Carlinha, pela sua afirmativa de outra posição familiar. Enquanto uma família, ela julga, ela descaracteriza o indivíduo, ela inutiliza o indivíduo, fazendo com que ele acredite que ele não é capaz de conquistar. Tem uma outra família que desde o início diz: você é inteligente, você é perfeita, você consegue, você é isso, você é aquilo. Gente, isso deixa um peso nas costas muito grande, que é como se você dissesse: eu não posso deixar de fazer com que minha família acredite em mim, nesse meu potencial.
E se eu errar e trouxer para eles um outro olhar do que eles não estão acostumados em me ver, significa que eu não sou a pessoa certa ou a mais correta ou a mais feliz ou a que mais não vou conseguir o sucesso, eu estou sempre no insucesso, tanto nas questões pessoais quanto as profissionais também, as particulares e as profissionais. Isso é um peso muito grande. A família, ela está motivando, precisa ter um cuidado na hora de apresentar constantemente essas afirmativas, porque nós erramos. Nossos familiares ao nosso redor não erram. É como se eles colocassem inconscientemente um peso de que eu errei a minha vida toda, eu não segui o que eu desejei, mas você vai ser diferente e por isso eu acredito em você e eu aposto em você. Nossa, isso é um peso insuportável nas costas do indivíduo. Cristina, as pessoas me chamam de profissional padrão. Não gosto muito. Pois é, profissional padrão. Atrás desse profissional padrão, eles trazem outros reconhecimentos? Talvez eles não tenham outro nome a dar, tirando esse termo técnico, profissional padrão. Mas o profissional padrão, ele é aquele que nos dá aquilo que nós estamos solicitando, aquilo para que ele foi contratado, e se esse padrão você faz muito mais e tem um reconhecimento, é sinal de que eles não estão utilizando outros termos para te valorizar. Mas se te valorizam de outras formas, continue aceitando esse profissional padrão que vale a pena. Agora, se o profissional padrão é no sentido de que você não avança, mas também eles não permitem esse avançar, é óbvio, eu vou continuar sendo profissional padrão. E que sentido isso ocorre, Cristina? Diz aí para mim. E compreendo, fica difícil, já que a gente sabe que existem outras formas de reconhecimento. Vera, seja bem-vinda, Vera. Verônica, que eu não vou chegar ao nível do meu irmão. Entendi. Comparações. Nossa, pois é, Verônica. Seu irmão é seu irmão. E você é você. Eu tenho uma irmã. E nós acreditamos em sucesso, em alcançar objetivos, em percorrer caminhos, construir caminhos, mas somos diferentes. Tem momentos na vida que ela está muito avançada de mim e tem momentos da vida que eu estou muito avançada em termos profissionais e também pessoais. E aí eu fico imaginando, eu não tenho como ser igual a minha irmã e nem ela ser igual a mim, porque somos diferentes. Se você perceber que você é diferente de seu irmão e nunca queira ser igual a ninguém, você tem que construir a sua subjetividade, descobrir que subjetividade é essa e lapidá-la para poder desenhar o seu caminho, a sua carreira e sua vida pessoal. Tudo que eu estou dizendo aqui para você é óbvio que não vai ser fácil e não é fácil chegar numa sala e chamar pai e mãe e até mesmo o irmão e dizer, olha, isso aqui é assim, me deixem ser eu. Isso é construído. Isso você vai demonstrando primeiro para você. E quando você aceita isso, os demais vão aceitar ou não, independe. Mas vai existir uma transformação no olhar diferenciado para você. Porque você também precisa se olhar de uma forma diferenciada. Você não vai ser seu irmão. A escolha entre razão e emoção na sua questão é: se eu estou com medo e sofrendo o tempo inteiro, é porque eu estou escolhendo ser igual a meu irmão. Isso é racional. Isso é lealdade. Eu preciso trabalhar a razão de uma outra forma.
Você está racionalizando demais. Traga a sua emoção. Quem sou eu? O que eu desejo? Se eu não sei o que eu desejo, eu preciso descobrir. Como é que eu descubro? Saindo um pouco desta razão negativa de imperfeição, de perfeição. Perfeição do meu irmão. Quem te diz que seu irmão é perfeito? Eu não sou perfeita. Meus pais não são perfeitos. Minha família não é perfeita. Meus colegas de trabalho, graças a Deus, não são perfeitos. A imperfeição, a diferença são as diferenças que fazem com que sejamos iguais. Se somos iguais, não vai existir nada diferente. Mas quando eu aceito o diferente, é sinal que os diferentes, eles acabam sendo iguais, da forma da aceitação, do olhar e da escuta. Se você é assim, se permita escutar. Verônica, que eu não vou chegar ao nível do meu irmão. Sim, Verônica, eu acabei de falar sobre isso. Deixa eu ver aqui. Eu fui clara, Verônica. Percebe que a gente precisa conversar de uma forma mais privada, particular, para adentrar nessas questões? Lisa, temos que desenvolver habilidade para fazer o melhor. Perfeição é consequência. Na verdade, temos que desenvolver habilidade para fazer sempre o melhor. O melhor porque eu quero sempre melhorar. Melhorar não significa perfeição. Perfeição não é consequência. Perfeição é ilusão. Mas resultados é consequência. Percebem o que eu quero dizer? Não existe. Se a gente buscar essa constante perfeição, nós vamos, todas as vezes que alcançarmos algo, conquistarmos algo, vai ser inaceitável, porque não foi melhor do que poderia ter sido. É constantemente julgando. Poxa, eu conquistei aqui, mas poderia ser feito diferente. Não. Que massa, vibra, foi, eu tive o resultado, beleza, agora vamos para um planejamento. Eu quero um resultado com um percentual muito maior, agora eu vou planejar. É diferente o olhar. Se eu acreditar que a perfeição é consequência daquilo que eu estou fazendo, eu não vou alcançar minhas metas. Eu não vou acreditar no meu caminhar. Eu não vou ter possibilidades de criar minhas próprias metodologias para alcançar meus resultados desejados. Espero ter sido clara. Cíntia, temos também que levar outras emoções em consideração além do medo, como a ansiedade e o estresse. Pois é, muito bem lembrado, Cíntia. O medo, ele é consequência da ansiedade e do estresse. O estresse generalizado é consequência de uma ansiedade. E esse estresse acaba desenvolvendo medos, receios, pânico, desestrutura e instabilidade. Aí faz com que a gente não raciocine direito para tomar decisões e faz também o que tomemos decisões de uma forma muito impulsiva. Há um contrassenso. A ansiedade, ela precisa ser trabalhada todos os dias. Lê do engano aqueles que acham que existem pessoas que não são ansiosas, tá? Todos nós somos ansiosos, é inerente do ser humano. A ansiedade ela é natural. É uma questão de sobrevivência. Aconteceu uma coisa aqui, você acelera um pouco, vem uma ansiedade, mesmo mínima, dizendo, eu preciso fazer isso, eu preciso dar essa resposta, eu preciso sair daqui porque eu vi uma situação de perigo, então eu não vou pegar o ônibus mais nesse ponto, eu vou pegar o ônibus. Vem uma ansiedade, como se fosse uma intuição lhe dizendo o que é que você pode parar, raciocinar e decidir. E o medo já é algo muito maior. Esse medo desestabiliza, esse medo paralisa. O medo que desestabiliza e paralisa faz com que a gente realmente não tenha uma aceitação do nosso eu. E a aceitação do nosso eu significa, eu preciso me olhar, eu preciso me cuidar. Existem variáveis que dizem assim,
Quando falamos em razão, falamos em crítica. Razão é crítica, razão é julgamento, razão é análise, razão é interpretação, razão significa mensuração. Emoções. As emoções têm desde o olhar generoso, nós mesmos, existe o respeito a si próprio, existe a empatia também no olhar do outro e olhando para o outro. Nós temos as situações que envolvem o honrar a si mesmo, o honrar as gerações anteriores, honrar o passado, honrar o meu presente e as questões específicas que envolvem o presente e o futuro. Todas essas análises precisam ser equilibradas. E esse equilíbrio é um exercício diário de olhar para dentro. Se eu me permito olhar para dentro, significa que eu desejo mudar. E quando a gente se olha para dentro, é mudar sempre. Não existe não, agora eu sou essa Alana aqui. Quem te disse que eu sou essa Alana aqui? Daqui a pouco eu vou ter uma outra forma de ver a vida, de ver o mundo, e eu vou ser uma nova Alana, uma outra Alana. Deixa eu olhar aqui, só um minutinho. Vou olhar aqui no computador, porque às vezes eu não consigo enxergar daqui. Só. Vera, essa ideia de padrão pode criar crenças limitadoras na vida pessoal e profissional dos sujeitos. Certo, Vera. Na verdade, essas crenças limitadoras já fazem com que a gente já fazem com que interfira nas nossas decisões. Essas crenças limitadoras, essas crenças limitantes, elas são geradas pelos nossos familiares, pelas pessoas que a gente considera como referência, norteadoras do nosso caminhar inicial, até nós tomarmos posse desse caminhar, e as nossas próprias crenças limitadoras que criamos com base na própria sociedade. Por exemplo, mulher no volante, perigo constante. Isso é uma crença. E eu não acredito que toda mulher, ela não dirija bem. Mas também acredito que muitos homens não dirijam bem. Conseguem perceber? Outra, toda mulher precisa casar e ter filhos. Que crença é essa que exige que a mulher precisa casar e ter filhos? Que crença é essa que diz que mulheres precisam ser os diversos papéis e que somos, mas que precisa trabalhar, precisa decidir, precisa ser mulher, precisa ser mãe e precisa ser ela? Observe que sempre o ser ela fica em último lugar, portanto esquecido. Nós somos 1000 coisas. E até mesmo os homens que vivem sozinhos e que tomam conta dos filhos, é só ele e os filhos, eles também vivem sozinhos com base nessas necessidades e preocupações. E tem momentos que eles também precisam ser eles e acabam também sendo esquecidos, apenas vivendo o ser que os outros precisam dele. Cíntia diz o seguinte: temos também que levar outras emoções em considerações, que eu acabei de ler, eu não estou conseguindo levantar aqui, por isso que eu vou para o computador. Cíntia diz aqui: Alana, você acha então que a culpa por tentar não decepcionar a família e as pessoas é nossa? Ou tem sido deles que nos fazem carregar esse fardo tão pesado? Cíntia, a gente observe, quando culpamos nossos familiares é uma forma de nos isentarmos disso. Nos isentamos porque a gente ainda não sabe como sair dessa culpa. E aí eu preciso culpar alguém pelo que eu sou hoje.
E isso vai constantemente perdurando e aumentando, e aí vem o não olhar amoroso pela figura dos pais. Aí primeiro você começa a ficar com raiva, não quer nem falar com eles, não escuta eles, e ao mesmo tempo se afasta deles. E eles não são culpados, porque eles fizeram a melhor forma de criação que eles puderam ser. Observe que eles, alguns deles, dos nossos pais, dos nossos tios, das nossas referências, eles precisavam sobreviver de uma forma para sair de um padrão que também eles não queriam. Mas como eles não, ou nós, vou entrar também, como nós não perdoamos ou simplesmente compreendemos como eles são e foram assim que eles conseguiram chegar, eu preciso então culpá-los. Quando eu compreendo que eles são como são, que eles agem como agem, mesmo sabendo que precisavam mudar, mas que acreditam que a idade não permite mais a mudança e que eles se sentem mais confortáveis e controladores do eixo deles, sendo como são, é óbvio que se eu estou estudando isso, se eu estou me melhorando, eu tenho que ter um olhar mais amoroso em relação a isso. E eu não posso exigi-los ser quem eles não podem ser. Portanto, quem tem que mudar sou eu. E não é fácil. Espero ter sido clara, tá, gente? Por favor, discorra formas de lidar com ansiedade. Jovem Dri. Lidar com ansiedade. Dri é de Adriano? Mas tudo bem. Jovem Dri. Lidar com ansiedade, primeiro eu preciso entender por que eu estou ansioso. A ansiedade foi decorrente de quê? Lidar com ansiedade e trazer ferramentas, recursos para eu minimizá-las, eu preciso entender por que estou ansioso. Quando eu descubro por que estou ansioso, eu preciso interpretar esta ansiedade. Eu preciso interpretar qual o meu papel nessa ansiedade. Por que eu estou sentindo todos esses turbilhões e inquietações internas? Quando isso acontece, aí eu vou aos recursos. Acredito, transformo, como transformo? Quais recursos? Meditação, atividade física, mudança de alimentação, o estudo do seu próprio eu, a espiritualidade precisa ser trabalhada, a conexão consigo mesmo, com o universo, uma religião que você se sinta muito bem, mas olhar a religião não como algo, um ritual exigido naquele horário, naquele dia, toda semana, todos os dias, mas que seja tudo isso, mas que seja você inteiro na descoberta, que as palavras ditas e mencionadas você interprete, você sinta, você absorva, e que não é fácil. Isso é um trabalho contínuo, é um trabalho diário. E no momento que a gente esquece um dia de fazer esse trabalho, qualquer coisa que aconteça ao nosso redor é um gatilho para a instabilidade emocional. Gente, eu tô vendo aqui o horário, faltam 10 minutinhos. Caleandra, essas cobranças... Caleandra, essas cobranças familiares são bem complicadas, Cale, muito complicadas. Só para vocês terem uma ideia, pessoas que têm pais ou avós, eu tô inserida no processo, viu, gente? Nós que temos pais e avós, bisavós, que já faleceram, eles mesmo falecidos, eles têm sua presença muito marcante e que desestrutura por permanecermos com a lealdade de padrões, de pensamentos, como se fosse uma forma de estar próximo, de estar presente.
Então são questões realmente muito, muito delicadas para uma live de 40, 50 minutos, 1 hora, trazer todas essas questões. Aqui são insights que eu estou trazendo para vocês olharem de uma forma diferenciada para a razão de vocês e para as emoções de vocês. Se vocês tiverem alguém que converse sobre isso e que tenha uma escuta qualificada, é muito bom conversar sobre, de uma forma muito tranquila, sem críticas e sem julgamentos. Agora, se nós mesmos tivermos julgamentos e críticas com a escuta, nossa escuta em relação ao outro, é sinal de que a gente vai ter uma barreira para essa construção acontecer. É muito interessante vocês que estão aqui, não estão por acaso, vocês escolheram o tema, é sinal de que querem e buscam sempre melhorar esse equilíbrio entre a razão e a emoção. Então, se imune. Trabalhe essa imunidade emocional, lembrando de que você é importante, você é a pessoa mais importante para que tudo avance. Você precisa se olhar sem julgamentos, você precisa se cuidar, você precisa se acolher, não esconder as emoções como uma forma, não, isso aqui, beleza, já resolveu? Que resolveu? Eu ainda estou virada, irritada. Eu não quero mais ouvir falar de fulano ou dessa situação. Se isso acontece é porque ainda não foi resolvido dentro da gente, não foi sentido, não foi chorado, não foi exposto. Até mesmo nós com os nossos próprios travesseiros, se não tivermos alguém que nos escute sem julgar. Mas se precisamos mesmo que alguém escute e que faça percebermos e interpretarmos como realmente estão as nossas emoções, busque ajuda. É fundamental. Hoje tem diversas possibilidades, desde gratuito quanto pago, mas busque ajuda. E não se torne mais um prisioneiro da ansiedade, dos padrões, do aprisionamento, do encarceramento da vida posta por sociedade ou família. Nós somos nós. Quando uma pessoa tem filhos, ela esquece de que o filho vai ser para o mundo. E quando esquece que o filho vai ser para o mundo, abraça ele de tal forma que faz com que ele tenha até medo da vida, se não escutar apenas uma pessoa. E nós já temos receio da vida, porque ela é uma incógnita. Mas esse receio precisa se transformar em estou aqui para o que der e vier. Eu quero esse novo. Venha esse novo com todo o medo que eu tenha, porque eu sou imperfeita e eu preciso aceitar ele. Eu quero esse novo. Eu vou encarar esse novo de uma forma diferenciada e não para acertar. Se eu tiver que errar, eu vou aprender com esse erro. Gente, isso realmente é verdade. Nós aprendemos com o erro. Quem não aprende com o erro e precisa errar de novo com a mesma situação é porque está tentando fazer da mesma forma que fez antes. E tudo que fazemos novamente é diferente e precisa ter um olhar diferente, uma ação diferente, um sentir diferente. Gente, tá acabando, que pena. As pessoas me chamam. Cadê quem foi? Temos também levar. Oi, Vanessa. Oi, Ellen. Gente, temos quantos minutos? 5 minutos. Esses 5 minutos significa gratidão por estarem aqui. Obrigado por participarem desse momento. Hoje acabou sendo
atípico por causa dos fogos. Se ouviram os fogos, espero que não tenha se desestruturado no ouvir, no escutar. Uma coisa interessante, que os outros 2 temas que ficaram, que é sobre líder e liderados e também sobre equipe, eu vou fazer um vídeo para vocês falando de uma forma bem geral sobre esses temas, e a gente querendo trabalhar mais especificamente, deixe o seu comentário lá no meu canal, que a gente trabalha situações específicas desse tema voltado para liderados e as equipes, tá bom? Quero muito que vocês percebam que não é fácil ter esse equilíbrio emocional. Trabalhar essa imunidade emocional eu faço constantemente, desde o primeiro momento que eu disse para mim mesma: Alana, não dá mais para lidar com suas emoções sozinha, você precisa de apoio. E eu fui e busquei um apoio. Faço essa construção desde os meus 19 anos. E hoje, aos 47, eu venho de coração aberto dizer para vocês que a gente sempre vai precisar discutir e colocar para fora tudo que a gente está sentindo. Colocar no papel, se escutar, falar em voz alta, tentar interpretar, se ouvir. Seja a terceira pessoa de toda a situação que você se encontra. Não tenha pena de você e não se vitimize. Quando a gente tem pena de nós mesmos e nos vitimizamos, a gente esquece como é sair desse lugar. E aí vem os culpados. Então tem vários culpados, mas nesse momento, lembre-se que você não é culpada e os demais não são culpados. Eu tenho a possibilidade de sair disso e para isso eu preciso me autoconhecer. Trabalhar as ansiedades, como o jovem Dri aqui acabou de solicitar, como discorrer e trazer formas de lidar com a ansiedade. Comece descobrindo qual é o melhor recurso que você pode começar. É respirar profundamente, é ouvir uma música, é dançar. Tem várias possibilidades. Meditar, correr, caminhar. Aproveite. Se descubra. A gente só vai saber o que gosta quando a gente tentar. E tentar leva o erro. E o erro leva a reflexão. Reflexão leva a acertos. Acertos leva a resultados. Nunca há perfeição. Sejamos então imperfeitos, porque ser imperfeito significa avançar. Quero agradecer mais uma vez vocês aqui. Um grande beijo, fiquem com Deus e obrigado pela participação de vocês. Fiquem ligados que na semana que vem, no dia 2 de julho, quinta-feira, nós já teremos Quinta em Foco, eu e a Nayara Jesus, trabalhando um tema sobre o aqui e agora. Fica com Deus, tá, gente? Até mais.